irmãos. Então hoje, é maravilhoso estarmos reunidos. O inverno está chegando, mas o frio é lá fora, mas aqui dentro é o fogo do Espírito no nosso coração, amém? Deus tem algo para liberar sobre a sua vida hoje, uma revelação de quão bom Ele é. Se nós olharmos para Jesus, irmãos, no seu ministério terreno, como falamos, vai ver que em todo momento Ele está demonstrando a bondade de Deus. Todos os momentos, em todas as atitudes, em toda fala de Jesus está contida o amor, a graça de Deus. Foi para isso que Ele veio para revelar, A palavra diz que ninguém sabia como era Deus, ninguém tinha revelação, conhecimento, mas Deus envia o Filho, e o Filho agora mostra como que de fato Deus é. E essa imagem de Deus que nós temos, ela vai definir o tanto de coisa, O Evangelho, como você sabe, ele não é uma religião, não é um código de conduta. Não, o Evangelho, Romanos capítulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. E agora eu e você, quando nós temos revelação de Cristo, revelação do Pai, essa revelação ela vai ter implicação na nossa vida. Porque como eu tenho dito para os irmãos, que a nossa conduta, as nossas atitudes, elas são resultados da nossa fé. Então, não tente mudar a sua conduta, não tente mudar as suas atitudes. Vai ser só uma tentativa natural, uma mudança ou uma tentativa de transformar de fora para dentro. Não é assim que funciona, esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é trazer revelação para você do amor dele, é trazer revelação para você daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário e a ressurreição. Quando você tem revelação disso, você agora tem acesso a essa informação, algo acontece dentro de você, como nós cantamos, os nossos olhos são abertos. Os nossos olhos espirituais são abertos, e isso é chamado de revelação. Quando nós temos revelação, algo muda na nossa mente, a nossa maneira de pensar. E a nossa maneira de pensar mudando, vai mudar agora as nossas atitudes. Então esse é o processo de Deus. Não é de fora para dentro, pelo contrário, é de dentro para fora que acontece. Então essa é a maneira que Deus usa para nos levar a crescer, para nos levar a avançar. E essa é a maneira que todos os seus conflitos são resolvidos, todos os seus problemas são resolvidos. E na verdade os seus problemas e as suas necessidades, elas são oportunidades para que a graça de Deus seja revelada. Essa deve ser uma base, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai avançando. As suas necessidades, elas são oportunidades para a provisão de Deus ser liberada. A necessidade que você enfrenta em qualquer área da sua vida, não é para você ficar triste, não é para você ficar chateado, angustiado, amargurado, não. É para você acessar a provisão de Deus que já está liberada. Só que se não tem a necessidade, nós não nos inclinamos para a provisão. Foi essa maneira, essa foi a sua história. Eu e você, naturalmente, humanamente, nunca procuramos a Deus. Você nunca quis saber de Deus. Ninguém acordou, como eu sempre falo, ninguém acordou certo dia e disse: hoje eu vou conhecer a Jesus, hoje eu vou conhecer o Evangelho. Não aconteceu assim. Obviamente algo dentro de você aconteceu, era o próprio Deus gerando uma necessidade dentro de você, gerando algo dentro de você, e isso inclinou você a buscar Ele. Muitos talvez lá no início, foi uma necessidade financeira, outros foi uma necessidade física, uma enfermidade, outros foi uma necessidade inexplicável, mas enfim, Ele promove, Ele provoca, Ele permite essas necessidades para que você agora se incline para Ele e acesse a provisão que está nele. Porque eu e você, antes nós buscávamos em todos os lugares, tentamos em todos os lugares, mas um dia você foi encontrado por Ele.
dia você foi encontrado e você disse: era isso que eu procurei a minha vida toda, foi isso que eu procurei em diversos lugares, mas eu nunca encontrei. Mas quando você não estava nem pensando, foi Ele que encontrou você. Não foi você que encontrou Ele, foi Ele que encontrou você. Esse é o amor de Deus que está sobre mim e sobre você, amém? E eu quero compartilhar com os irmãos hoje acerca de uma história muito conhecida que está lá em Lucas 15, vamos ler juntos, Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 7, que é a parábola da ovelha perdida. Nós estamos aí um mês que antecede, né, mais ou menos o nosso batismo vai ser dia 9 de julho, amém, irmãos? Aleluia. Semana que vem nós vamos anunciar o lugar, é surpresa, não me pergunte que eu não vou dizer, não quero dizer aonde vai ser o batismo hoje, tá bom? Então não fique me perguntando, para de perguntar, gente, por favor, não vou dizer. Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Essa palavra aproximar-se está ligado a atraídos, né? Foi atraído, as pessoas foram atraídas por Jesus para ouvir Ele. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, até aqui. O alvo aqui dessa parábola, essa é a primeira, no capítulo 15, que são 3. Jesus está, trazendo uma palavra, uma mensagem. Como eu falei para você, Jesus está querendo aqui mostrar sempre o amor de Deus, o amor do Pai, A primeira ovelha perdida, depois a dracma e a última dos 2 filhos. E aqui então o alvo, o foco aqui de Jesus nessa parábola é a ovelha perdida. Não que as 99 não tenham valor, não é isso, não, mas o alvo aqui de Jesus nessa parábola é mostrar a importância que essa ovelha tem. Essa importância, essa revelação que você precisa de ter. Existem coisas, como o Elcio falou aqui muito bem, existem coisas que elas são coletivas, estão relacionadas com a igreja, mas existem coisas que estão relacionadas com o indivíduo, que é você. Existem coisas que você, em uma perspectiva, você é único para Deus. Deus se importa com você. Você precisa de saber que Ele ama você. Você precisa de saber que Ele ama você. Ele ama sim o seu casamento, Ele ama a sua família, Ele ama a sua empresa, Ele ama nós como igreja. Mas uma revelação que você precisa de ter é que Ele ama você. Ele ama você. É isso aqui que Jesus está falando, no aspecto individual. Por isso que deixa as 99 e vai atrás de uma. E é uma questão meio inconsequente, Imagina você, como um bom empresário, você faria isso? Não, eu vou deixar 99 e vou buscar um. Eu vou deixar 99 carros aqui e vou buscar um carro que eu perdi. É inconsequente, você tem 99, que um vai fazer uma diferença para você. Entende? Você tem 99 pacotes de bolachinha traquinas. Você vai deixar ela e vai buscar uma? Tem 99. Está entendendo que é isso aqui, irmão? Você precisa a palavra de Deus é fantástica. Jesus, quando Ele traz isso, isso impacta. É por isso essa maneira de expressar, e aqui não é a parte natural de Jesus, que Ele era um bom professor ou um mestre, não, mas é o que está contido na mensagem. É o que está por trás, é a verdade que está por trás. Em algum momento dos evangelhos você vai ver dizendo que as pessoas ficavam assim,
apavoradas num certo sentido, dizendo: ele fala diferente dos escribas. Os escribas falavam muito bem, mas ele fala diferente. Por quê? Porque ele fala com autoridade. Essa palavra autoridade quer dizer realidade, quer dizer vida. Ele fala com vida, ele transfere alguma coisa. Quando ele fala, não são palavras vazias, mas existe algo inserido nessa palavra que ele fala, há algo inserido nesse ensino. E o próprio Jesus diz lá em João capítulo 6, ele diz que as minhas palavras são espírito e vida. Então quando Jesus está falando que ele deixa o pastor, né, que aqui é a figura, ou o homem aqui, deixa 99 para trás de uma, ele está tocando em quem, irmãos? Ele está tocando naquelas pessoas que estão ouvindo. Ele está dizendo para elas: vocês são importantes, vocês são únicos para Deus. Ele está dizendo: existe um Pai que ama vocês, é isso que você veio nesta noite para ouvir. Eu quero dizer para você: você é amado de Deus, Ele ama você, você é único para Ele, Ele escolheu você, Ele resgatou você, assim como essa ovelha, Ele foi atrás de você. Essa é uma convicção que você precisa de ter. Pastor, mas eu já vivi inúmeras experiências com Deus. Eu já vivi inúmeras experiências, pastor, eu sou anos, eu conheço o Evangelho, ok, mas você pode ter centenas, milhares de anos, mas essa verdade não pode sair do seu coração, essa verdade não pode sair da sua mente, essa convicção que você é amado, que você é escolhido, que Ele escolheu você. E as pessoas que Jesus está falando aqui, eram dois grupos, né? Primeiro, esses publicanos e pecadores. Você sabe quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram aqueles que trabalhavam, eram judeus, mas trabalhavam para o governo romano, cobrando imposto dos próprios judeus. Então os publicanos, eles eram alguém desprezados por qualquer pessoa, embora eles tinham cargos, né, tinham funções, mas eles eram desprezados, eles eram desprezíveis. Ninguém amava os publicanos, não. Mais para frente no livro de Lucas você já conhece a história de Zaqueu, você vai ver, Zaqueu também não era amado, ninguém gostava muito dele, ele era um político corrupto. O publicano é esse, então ninguém ama um publicano. O pecador também é desprezado por todos. E o outro grupo então são os fariseus e os escribas. São esses religiosos, esses então que tinham uma performance muito boa. E a palavra está dizendo que o discurso de Jesus, olha que poderoso, o discurso de Jesus atraía quem? Os pecadores e publicanos. E os fariseus, eles murmuravam, eles reclamavam de Jesus. Ou seja, ele era perseguido, a mensagem de Jesus gerava perseguição pelos fariseus, mas atraía os pecadores. A mensagem de Jesus, ela atrai aquele que é desprezível, aquele que é desprezado, aquele que não se acha importante, aquele que não se acha valorizado, aquele que de fato não vê algo bom em si. Essa é a mensagem do Evangelho, é essa pessoa que ele atrai, é esse coração que ele atrai. É aquele coração necessitado, é aquele coração que está em busca de propósito, de significado, é aquele coração, é aquela alma que está necessitada de achar alguém que possa suprir com as necessidades dela. É esse tipo de pessoa que a mensagem do Evangelho atrai. Mas aquele que é autossuficiente, aquele que se considera bom, aquele que não considera que precisa de algo, aquele que considera o Evangelho como uma religião, a mensagem de Jesus gera reclamação, gera indiferença, gera perseguição. E eu não vou pedir para você levantar a mão com qual dos dois grupos você se identifica. Por isso que eu e você, irmãos, nós precisamos de ser eternos carentes da graça de Deus. A graça de Deus é para quem não merece, amém? Mas é para quem sabe que precisa. É para quem sabe que precisa. Eu e você não precisamos de outra coisa a não ser da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Eu e você precisamos de ser, como eu tenho ensinado há meses e anos, eu e você necessitamos de ser fracos, dependentes diante de Deus.
Nós temos que estar prostrados diante da presença, diante do Cristo, diante do Verbo, diante do Deus que se fez homem. Nós temos que estar aos pés dele, como Maria. Nós temos que ser dependentes da sua palavra, do seu amor, da sua direção, dependentes totalmente dele e ainda unicamente dele. Eu e você não podemos ser dependentes de outra coisa que não seja de Cristo, que não seja da graça e do favor dele. Porque senão nós vamos passar de um grupo para o outro. Você não é mais pecador, você é justo, amado de Deus, amém? Depois que você crê em Cristo. Mas a nossa condição, entende? A nossa posição, a nossa postura diante dele deve ser essa. É por isso que Maria para tudo que está fazendo. Eu acredito que Maria estava ajudando Marta, mas quando Jesus chegou na casa e sentou, Maria parou tudo e foi para os pés dele, porque ela disse: eu preciso de ouvir ele, eu preciso de receber algo dele. Ele tem palavras de vida eterna, somente ele me entende, somente ele tem as palavras que eu necessito, somente ele tem a provisão. Porque assim como Maria, eu e você ouvimos um tanto de coisa, de tanto de pessoas. Você passa a sua semana toda lá no seu trabalho, enfim, na sua casa, nos seus afazeres. Em algum momento a pressão, ela vem sobre você. A correria do dia a dia vem sobre você. A cobrança vem sobre você. Porque você não pode errar. No seu trabalho você não pode errar. Não pode errar. Você precisa de produzir. Você precisa de ser eficiente. Lá na sua casa você precisa ser eficiente. Por quê? Porque tem uma dinâmica que funciona na casa. Lá em casa tem 3 crianças para tomar banho, tem 3 crianças para trocar de roupa, tem 3 crianças, tem uma galera toda para fazer. Então só um pouquinho, não posso atrasar para almoçar, porque se eu atrasar, atrasa tudo. E não é um problema que alguém vai me cobrar, eu fico me cobrando. Você fica se cobrando todos os dias, cara. Tal hora eu tenho que acordar mais cedo, porque eu vou fazer meu devocional, vou escutar o Bom Dia Família, aleluia, vou fazer o plano de leitura, vou fazer isso e aquela coisa toda, depois vou trabalhar, vou fazer e aquela coisa. Só que você, se você notar, você entra numa dinâmica, entende? Você corre atrás da máquina, que nem eu falo às vezes. Sem notar, você está correndo atrás da máquina. E aí segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e aquela pressão vem sobre você, aquela pressão vem sobre você. Em algum momento, você vai começar a se achar autossuficiente. Algum momento você, por essa dinâmica, não é uma coisa consciente, é inconsciente. Por essa dinâmica, em algum momento o foco de tudo que está acontecendo está em você. É por isso que você se sente acusado. É por isso que você chega lá na sexta-feira e diz: cara, eu não consegui fazer o que eu queria. Não era para ter sido assim, não era para ter sido desse jeito. E passa o mês, passa 2, nós já estamos no meio do ano e você já parou para pensar. Se não tinha parado, parou agora para pensar: cara, já foi meio do ano e meus alvos ainda não aconteceram. E aí você vem para o centro. Aí a mensagem da graça, ela não é atrativa para você. Por quê? Porque você está no centro da história. Porque você está no governo de todas as coisas. Mas quando Jesus vem, não vem para nos colocar no centro de nada. Jesus vem para trazer o Pai, a imagem do Pai. O Pai, ele vem para ele ser o centro de todas as coisas e dizer para mim e para você que nós somos amados, que nós fomos escolhidos, que ele tem um plano na sua vida, que Deus tem algo para fazer em você e através de você. E aí quando você senta para ouvir Jesus, você senta já diferente. Se você permanecer nessa dinâmica, o que vai acontecer? Até o domingo à noite se torna parte da dinâmica da sua semana. Mesma coisa. Até a reunião do GC é parte da dinâmica da sua semana. Eu tenho que ir. E aí você vem, e o risco que você corre é de se tornar indiferente à palavra que Deus tem para o seu coração, que Ele tem para a sua vida. Nós corremos o risco de sermos indiferentes daquilo que Deus tem para fazer através de nós. Porque passa um dia, passa uma semana, um mês, e assim vai, como eu falei para você, e a sua vida ela corre o risco de passar, e eu e você não cumprimos com o propósito de Deus, se nós não atentarmos essas palavras de vida eterna de Jesus. Eu e você, irmãos, nós éramos como essa ovelha. Eu e você estamos lá, na classe dos pecadores e publicanos. Nós andávamos sem destino, sem propósito.
Como diz aquele louvor muito conhecido, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documentos. Irmãos, conhecem? Um pouco antigo. Entende? Mas era assim a sua vida. Só que aqui nessa parábola mostra exatamente como que o plano de Deus acontece. Como que o plano de criação de Deus era, como que vem a queda e como que o plano de redenção acontece. A parábola diz, então, que esse homem, ele possuía 100 ovelhas, amém? Então, essa palavra possuir está ligado com a criação. Eu e você, antes de conhecermos Jesus, embora nós não fôssemos filhos de Deus, nós fomos criados por Deus. Toda a humanidade foi criada por Deus, amém? Então, se nós pensarmos por um lado, a humanidade, ela pertence a Deus, sim ou não? Por quê? Porque ela foi criada por Deus. Diz que existem, né, essa fala do mundo, vamos dizer assim, né? Todos são filhos de Deus. Obviamente, biblicamente, não são todos filhos de Deus. Biblicamente, são todos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creram em Cristo, amém? Claro para você isso? Aleluia. Só que existe na criação, na criatura, existe um anseio de ser filho de Deus. Por isso que ela já diz que é filho de Deus. Porque a criatura não foi feita somente para ser criatura. A criatura foi feita para relacionar com Deus. Então assim, nessa palavra está dizendo que esse homem possuía. Deus, ele criou a humanidade, então ele possuía essa humanidade. Só que a palavra aqui diz então que uma se perdeu. E assim aconteceu comigo, com você e com toda a humanidade. Se perdeu ou foi perdido. O homem foi criado, formado à imagem e semelhança. Mas pelo pecado de Adão, ele foi tirado do governo de Cristo. Ele foi tirado do governo de Deus. Por causa agora, né, do pecado lá no Éden, toda a humanidade se tornou pecadora. Então eu e você estávamos aqui, debaixo dessa autoridade do governo, em Adão nós estávamos. Aí Adão faz o quê? Adão pecou. O que aconteceu conosco? Pecamos juntamente. Então agora a comunhão foi perdida. A conexão foi perdida, né? O homem agora ele saiu da rota. Deus tinha um propósito com essa criação. Nós falamos algumas semanas atrás que era o quê? Sujeitar, dominar, encher a terra. Mas por causa do pecado, essa rota foi tirada, foi bloqueada. O pecado fez isso. Então o homem saiu da rota, a comunhão foi perdida, foi quebrada. O homem desviou-se do propósito natural, e é isso que acontece com essa ovelha. Ela se perdeu, ela foi perdida, ela saiu fora, não era para ela estar sozinha. Não era para ela se perder, o propósito original não era se perder. E isso é algo que eu e você também precisamos de ter resolvido no nosso coração. Porque mesmo depois de você conhecer a Cristo, conhecer o amor de Deus, muitas coisas lá do seu passado, elas têm o poder de ficar condenando e acusando você. As coisas que fizeram com você, ou as coisas que você fez também lá na desobediência, lá quando você não tinha conhecimento e revelação. Aí você vai viver como filho de Deus, mas acusado por aquilo que você fez. Não foi plano de Deus, não foi projeto de Deus o pecado do homem. Nunca foi Deus que quis isso. Mas aconteceu. Nós falamos na última semana que nós temos o inimigo, amém? Você sabe disso? Nós temos o inimigo. E o objetivo do inimigo é o quê? Matar, roubar e destruir. Então, qual que é o objetivo de Satanás? É tirar você da rota, é tirar você do propósito, é tirar você do lugar que Deus colocou você, é fazer com que você se perca, é fazer que você saia do caminho que Deus colocou você, é fazer com que você não cumpra com o propósito que Ele tem na sua vida. Esse é o projeto dele, é destruir. Deus tem um plano na sua vida, você crê nisso? Satanás também tem um plano, de destruir o plano de Deus. Esse é o plano dele. E assim foi com a humanidade. Se perdeu. O homem se perdeu. Você olha hoje, irmãos, para a condição, né, do mundo hoje, das pessoas hoje. Se perdeu. Totalmente fora, né? Existem coisas que são, não é nem a questão de
conhecer o evangelho ou não, mas tem coisas que são de consciência, não é? Porque a consciência está em toda a criação. Então, você nunca foi ensinado que matar era errado. Você foi ensinado isso? Não. Você já sabe, já está na consciência, sim ou não? Estuprar uma criança, você foi ensinado que era errado, sim ou não? Não, por quê? Você já sabe, está na consciência. Então você viu agora, última semana, né? Uma pessoa de mais de 70 anos estuprou um bebê de poucos dias. Nossa, que horrível, pastor. É horrível, por quê? Porque desviou-se do propósito. Isso não está relacionado com a pessoa, está relacionado com o projeto de Satanás. Isso está relacionado com a consequência lá do pecado de Adão. Quando Satanás levou Adão a pecar, ele roubou, ele tirou essa ovelha, entendeu? Ele tirou do lugar, ele tirou do plano, do propósito original, porque a humanidade ela foi formada por Deus para glorificar o seu Criador. A humanidade foi criada e formada por Deus para crescer, multiplicar, encher a terra. Nós fomos formados por Deus para que o nome dele seja exaltado na nossa vida. Só que Satanás, entendeu? O príncipe das trevas, ele tirou, entendeu? Ele roubou, ele raptou, ele fez com que a humanidade se perdesse. Esse é o projeto de Satanás. Então, quando você olha para uma pessoa que ela faz coisas horríveis, não veja que é a pessoa, existe alguém que planejou aquilo. Existe alguém que planejou aquilo, existe alguém que não planejou aquilo. Quando você vê alguém que fez uma coisa horrível, ali está alguém que é vítima de Satanás. Pastor, mas é ela mesmo? Não, não é ela. Existe um espírito por trás dela, existe um espírito que levou ela a fazer aquilo ali. Entende? Porque o propósito de Deus não é, preste atenção, irmãos, Deus não criou ninguém para matar, roubar e destruir. Deus não criou ninguém para viver na miséria, na pobreza, na amargura, na depressão. Deus não formou ninguém, Deus não colocou você aqui neste tempo para que você viva como um mendigo, entende? No sentido da palavra em todos os aspectos. Para que você viva agora sem lenço, sem documento, como eu falei, para que você viva vagando por aí, deixando a vida levar, como é o outro louvor aquele. Deus criou você com um propósito, Deus criou você para que a tua vida glorificasse ao nome dele. Por isso que Deus colocou você aonde Ele colocou, deu um casamento para você, uma família para você, deu algo para você, para que o nome dele seja exaltado na sua vida. Deus não quer você perdido. Deus não quer você perdido, não quer você perdido. Pastor, mas e agora? O que eu faço? Não há nada que fazer. Eu lembro quando eu andava perdido. Quando eu andava perdido, só que quem está perdido, é interessante, né? Talvez você vai identificar com isso. Quem está perdido nunca considera que está perdido, não é assim? Você está perdido. Mas quando alguém aí vem trazer algo que seja, né, do evangelho para você, você, não precisa, obrigado. Tô legal. Ou melhor, nunca tô legal. Quem está perdido nunca diz, não, realmente eu estou perdido. Ele sempre vai resistir, não, mas não é bem assim. Eu paro quando eu quiser. Então eu lembro, né, quando eu estava perdido. Domingo à noite, né, os irmãos lembram? Domingo à noite, a musiquinha do Fantástico. Dava aquela música do Fantástico. Irmão, parecia que era uma faca entrando no peito assim. Vinha uma depressão assim sobre mim. Por quê? Porque eu sabia que na segunda-feira ia começar tudo de novo. Eu sabia que na segunda-feira ia começar tudo de novo, na sexta-feira ia começar tudo de novo e no domingo tudo de novo. E aí vem aquele outro louvor, né? A mesma praça, o mesmo banco. É isso aí. Sem propósito. Aí lá no começo, não, sexta-feira vamos sair com a gurizada e vamos quebrar tudo. Só piorava.
Aí nem esperava chegar na sexta, depois já era na segunda, né? De segunda a segunda. Achando que estava bem, mas só piorava, estava perdido, estava fora. Só que quando você começa a identificar de alguma maneira que, cara, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para sair daqui. Preciso fazer alguma coisa, eu preciso procurar algo, eu preciso buscar algo, não, e você não consegue, todo o esforço que você faz só piora. Só que assim como aconteceu comigo, aconteceu com você, é assim que aconteceu com essa ovelha aqui. Aconteceu com ela, é assim que Deus faz. Deus enviou o Filho para resgatar, para buscar aquilo que estava perdido. Não foi você que encontrou Ele, foi Ele que foi lá encontrar você. Você estava perdido, você estava totalmente fora daquilo que Ele criou você, mas Ele resgatou você. Então a palavra diz que esse homem, ele busca. Olha só que poderosa a atitude, ele que busca. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne. Diz que Deus envia o seu Filho. Diz que Deus tornou-se semelhante aos homens. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele enviou o seu Filho semelhante aos homens. Para quê? Para resgatar aquilo que estava perdido. A imagem talvez que muitas pessoas têm de Deus, e o Senhor está nos levando, nos conduzindo como igreja para destruir essa imagem desastrosa, é que Deus veio para condenar, Deus enviou Jesus para condenar, é que Deus está bravo com você, Deus está ali esperando uma oportunidade para condenar você, para acusar você, mas é mentira, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo, Ele mesmo diz, o Filho do Homem não veio para condenar, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, Ele veio para resgatar. Pastor, mas eu fiz um tanto de coisa errada. Sim, você se perdeu, você estava perdido, mas ele não veio. Olha que interessante, aqui na palavra nós não vemos esse homem interrogando a ovelha perdida. Botou a ovelha perdida numa cadeira e perguntou: por que tu te perdeu? Onde é que tu foi? O que tu fez de errado? Não, ela só buscou ela. Ele só buscou, irmãos, isso aqui é poderoso. Os céus abriram e o Filho desceu, irmãos. O Filho desceu e Ele veio buscar você. Olhe, lembra da sua condição. Talvez seja a sua condição hoje a pior condição que você já viveu. Ele foi buscar você. Ele foi até você. O Pai que ama, que criou você, que formou você, Ele enviou o Filho para buscar você, porque eu e você não tínhamos capacidade de salvar a nós mesmos. Essa é a tentativa da humanidade hoje, tentar salvar a si mesmo. E eu estou falando isso, preste bem atenção, não só para você ser salvo da condenação, ou para você ser salvo, se tornar filho de Deus, mas para você ser salvo diariamente. Porque existe também um sofisma na mente dos cristãos e dos crentes, que esse amor aqui é só para você ser salvo na primeira vez, depois você tem que viver conforme o seu esforço. Não, mentira, o amor de Deus não muda, Ele é imutável, Ele é incondicional. Preste atenção, toda vez que você estiver perdido, em qualquer circunstância da sua vida, Ele vem buscar você, Ele vai resgatar você, Ele não vem condenar você, Ele não vem acusar você, mas Ele vem resgatar e trazer você de volta para o lugar do propósito. Ah, pastor, eu estava muito bem na minha vida, eu estava bem, eu estava tudo certo, mas eu não sei o que aconteceu, eu perdi a rota. Estava tudo certo, eu achei que era por aqui, eu fui e não era. Pois é, mas Ele buscou você, Ele veio buscar você, Ele veio resgatar você, Ele enviou o Filho para isso. Porque presta atenção, Satanás, ele leva você a se perder, ele leva você agora para esse lugar fora do propósito de Deus na sua vida, e quando você está lá nesse lugar, o que ele faz? Ele fica condenando e acusando você, viu só? Você fez errado, viu só que você não consegue fazer nada certo, viu só que você nem para ser crente serve, viu só que você não tem jeito para você, viu só que todo mundo já sabe que você não tem jeito. E aí eu e você
ficamos presos nessa condenação. E aí achamos em algum momento que é o próprio Deus que está nos condenando e nos acusando. Oh, irmãos, Ele veio para resgatar, preste atenção. Ele veio para buscar. Às vezes, a nossa mentalidade, ela acaba se conformando. Ela acaba se conformando a nossa mentalidade. Ela se conforma em ficar naquele lugar que não é no propósito de Deus. Por quê? Preste bem atenção. Às vezes o lugar que é fora do propósito de Deus, vamos dizer assim, ele não é um lugar de turbulência. Às vezes é um lugar que não traz problemas. Não. Às vezes é um lugar de conforto. O lugar, preste bem atenção. Às vezes o lugar fora do propósito de Deus não é um lugar de turbulência, é um lugar de conforto. E Satanás permite esse conforto para quê? Para que você fique ali. É quando você se acomoda a viver uma vida média. É quando você se acomoda a viver a mediocridade. É quando você se acomoda, entende? E fica ali, não, tá bom. Tá tudo certo comigo. Porque preste atenção, o lugar do propósito de Deus é o lugar mais seguro que você pode estar. Você crê nisso? Só que não quer dizer que vai ser um lugar tranquilo. Talvez é o lugar mais agitado que você vai estar. É o lugar de mais pressão que você vai viver. Mas é Ele que está, Ele que colocou você ali. Se Ele colocou você ali, Ele vai trazer a provisão para todas as coisas. Então preste atenção. Preste atenção que o Senhor está falando para mim e para você. Às vezes o lugar que nós estamos, ele é confortável, porque essa é a busca do homem natural, não é? É conforto. Não estou dizendo conforto, você não pode ter uma casa, um carro, não é esse conforto. Estou dizendo esse conforto aqui, entendeu? Aquela coisa, não, eu só quero meu trabalhinho direitinho, pagar minhas continhas, aquela coisa toda. Mas eu quero dizer que Deus tem muito mais na sua vida. E não é somente para liberar sobre você, não, é para que você libere sobre outros. Porque nunca termina em nós. Deus nunca nos salva para simplesmente deixar sentado aqui. Ah, eu te salvei, então fica aqui agora. Não. Ele nos salva para quê? Para que eu e você juntos agora venhamos a salvar outras pessoas. Para que eu e você juntos agora venhamos a cumprir com o propósito de Deus, entende? Então é para isso que Deus está trazendo você, está corrigindo a rota. É por isso que Ele resgatou você. É por isso que Ele salvou você, porque Ele tem um propósito através da sua vida. Mas eu e você, naturalmente, queremos esse conforto, queremos esse lugar de conforto. Mas quando nós estamos no lugar de propósito, vem o confronto do Espírito para mim e para você. Ele nos confronta. E aí, como eu falei, a nossa mentalidade às vezes se acostuma com esse lugar, que não é o lugar do propósito de Deus. Mas ele é confortável, tá bom. Quantas pessoas você já viu que elas acostumaram com o casamento em crise? Quantas pessoas você já viu que elas acostumaram com a vida financeira sempre destruída? Quantas pessoas você já viu que elas se acostumaram com a enfermidade sobre elas? Elas se acostumaram com aquilo, entende? Porque aquilo se tornou confortável para ela. Está ficando claro aqui, irmãos? E você acha que a vontade de Deus é que o seu casamento não avance, o seu casamento não glorifique a Deus, ou a sua vida financeira, ou enfim, a sua carreira profissional, qualquer coisa? Não, irmãos. Eu e você vamos passar por fases, desafios, momentos, sim. Mas Jesus tem vida e vida e abundância para mim e para você. É por isso que Ele resgata, é por isso que Ele veio buscar você, para trazer você para o lugar de propósito, para trazer você para o lugar do qual Ele criou você para fazer. Eu e você, né, essa ovelha perdida, isso aponta para nós, como eu falei, nós somos como numa família o irmão mais novo, que a gente sai do lugar do propósito, aí o pai envia o irmão mais velho para lá nos buscar, vem para cá, volta para cá, ele vai lá nos resgata. E é interessante que é poderoso, né, essa palavra que diz que o homem ele buscou, só que ele não só buscou, a palavra diz que ele encontrou. Quantas coisas nós buscamos e não encontramos, mas aqui diz que esse homem ele buscou a ovelha perdida, mas ele encontrou ela. E a minha pergunta para nós refletirmos é aonde ele nos encontrou.
Ah, ele me encontrou na esquina de casa. Não, não é isso que eu estou falando. A palavra diz que Jesus foi reconhecido agora em figura humana. E ele nos encontra onde? Ele nos encontra na nossa condição de pecado. Não, ele não nos fez justos para depois nos encontrar. Ele se fez pecado para nos encontrar lá no pecado. Não, você não entendeu. Se você entendesse, alguma coisa acontecendo com você. Quando alguém está precisando de ajuda, vamos supor, a pessoa está precisando de uma roupa, ok? A pessoa vem até a porta da sua casa. Você vai lá e ajuda ela, ok? Beleza, né? Bênção de Deus, sim ou não? Sim, amém. Mas não foi isso que aconteceu, não foi eu e você que fomos bater na porta. Não, é você entrou lá na vila que a pessoa mora, sem luz, sem água, sem roupa, sem nada. Você foi lá, cheio de roupa, com a melhor grife do mundo. Você foi lá, tirou a sua roupa e deu para ela. Lá você encontrou ela, na condição dela. Foi assim que Deus fez em Cristo Jesus. Ele se despiu da sua glória. Ele se fez homem. A palavra diz que ele não pecou, mas Deus o fez pecado, para que ele pudesse ir lá nas profundezas do abismo, no lamaçal do pecado, da desobediência, inimigos de Deus, para quê? Para nos resgatar. Lá ele nos encontrou. Deus não nos encontrou todo limpinho, cheirosinho, não. Ele nos encontrou lá nas piores profundezas, irmãos. A palavra diz que ele pegou os pecados meu e seu e colocou sobre ele. Aonde ele nos encontrou? Ele nos encontrou na cruz do Calvário. Porque eu e você estávamos indo para a cruz, nós estávamos na via dolorosa, ok? Figuramente falando. Nós estávamos indo para a morte, ok? Por quê? A palavra diz que entrou o pecado e com o pecado entrou a morte. Então toda a humanidade está condenada à morte espiritual. Mas ele nos encontrou no caminho da morte. Eu e você estávamos caminhando aqui, perdidos. Nós estávamos caminhando para a morte. Mas aí o Pai enviou o Filho. E ele disse: eu vou lá na morte te buscar. Eu amo tanto você. Eu vou lá nos seus piores pecados, nos seus piores dias. Eu vou lá na sua morte. Eu vou lá na sua pobreza. Eu vou lá na sua ignorância. Eu vou lá na sua soberba também, na sua arrogância, na sua autossuficiência, na sua indiferença a Deus. Eu vou lá e vou resgatar você. É lá que eu vou encontrar você. Eu não vou encontrar você fazendo tudo certo, fazendo certinho, não. Eu vou encontrar você nos piores dias, nos piores momentos. É lá que eu vou encontrar você. Eu estava meditando sobre isso e a palavra diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. É maravilhoso isso, por quê? Porque a enfermidade só pode ir sobre Jesus, mesmo ele colocando, se ele estiver na condição de pecado, senão não poderia. Se Jesus fosse Deus, a enfermidade não podia vir sobre ele. Ele teve que se fazer homem, e como homem, ele teve que entrar na posição de pecado, sem pecar. Ele se fez pecado, Deus o fez pecado. A partir da posição de pecado, a enfermidade poderia vir sobre ele. Por isso que quando você crê em Cristo, por isso que quando você recebe a vida de Deus dentro de você, por isso que quando você tem revelação da graça de Deus, a enfermidade não pode permanecer sobre você, a miséria não pode permanecer sobre você, a angústia, a depressão, a ansiedade não pode permanecer sobre você. Por quê? Porque Jesus, preste atenção, veio buscar ela. Jesus veio buscar. Pensa nas suas necessidades agora. Pensa nas enfermidades que você tem. Pensa em qualquer coisa. Eu quero dizer, Jesus já veio buscar elas. E aonde ele colocou? Na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário elas foram colocadas. E para finalizar, a palavra diz que ele pegou essa ovelha, né? Ele buscou e encontrou a ovelha. Depois de ele encontrar a ovelha, o que ele faz? Ele coloca ela onde? Nos seus ombros. A palavra diz que aquele que crê em Cristo
ele é colocado nele. Ele é nova criatura. Nós fomos inseridos em Cristo. Olha só que poderoso. Ele veio e tomou o nosso lugar, e nos pegou e colocou no lugar nele. Ele veio e entrou na morte, nos pegou e colocou na vida. Ele veio e entrou na enfermidade, e veio e nos colocou na cura. Ele veio e entrou na pobreza e nos colocou na riqueza. Ele veio e nos tirou da morte e nos colocou na vida. Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o império, ou melhor, para o reino do Filho do seu amor, irmãos. Nós estamos nos ombros dele. Nós estamos em Cristo. Não é por isso que nós falamos aqui, não é o que você faz, é o que Cristo fez, porque nós estamos nele. Pastor, eu estou cansado, sobrecarregado. Jesus diz: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Você já parou para pensar nesse texto? O que Jesus faz? Ele dá um chazinho, será? Cansado e sobrecarregado, vem até mim que eu vou fazer uma massagem. Aquele que estiver cansado e sobrecarregado, vem até mim que eu vou aliviar. Paracetamol, Torcilax. Vem até mim, porque eu vou fazer o quê? Vou te colocar nos meus ombros. Eu vou te aliviar. Depois ele diz, né? Vem até mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vem, é que ele carrega. Oh, irmãos, essa é a maravilhosa graça de Deus. Você não anda mais com base no seu esforço natural, porque nós estamos em Cristo, nós estamos nele, nós somos carregados pela maravilhosa graça de Deus, que é Cristo Jesus. Não dependemos dos nossos esforços, nós dependemos do esforço de Cristo. Não dependemos da nossa vontade, nós dependemos da vontade de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós estamos nos ombros dele. Pastor, estou cansado. Volta para os ombros de Cristo. Como é que é quando você é criança, não é? Você quer andar aqui nos ombros do Pai, né? No começo você tem medo, mas depois você não quer sair mais. É assim também. No começo você até pode ter medo de andar nos ombros de Cristo, nos ombros do Pai, mas depois você vê, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar, eu vou andar nos ombros dele. Pai, deixa eu subir, vamos de novo, Pai, eu quero ser carregado por ti, o Senhor que vai me carregar. É porque quando você está nos ombros do Pai, você está sendo sustentado por ele, e ele, por essa atitude, ele está mostrando para você além daquilo que você está vivendo. Nós estamos vivendo aqui, mas quando nós estamos nos ombros do Pai, ele está nos mostrando além disso. O que você está passando aqui não é o final da história, existe depois. Quando você está no meio da tempestade, ele está mostrando, não, existe o final dessa tempestade. Quando você está no meio da enfermidade, ele está dizendo, não, existe a cura dessa. Por quê? Porque nós estamos nele, irmãos. Essa é a maravilhosa graça de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você. Nós estávamos perdidos, mas ele nos resgatou. E o final da parábola diz que esse homem então traz a ovelha nos seus ombros. E o final diz que a alegria no céu quando isso acontece. A alegria. Quando Jesus é batizado, a palavra diz que o céu se abriu. O céu se abriu e uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em outra versão vai dizer: em quem eu me alegro. Olhe bem para mim agora. O céu não está fechado para você. Deus não está zangado contigo. O céu está sorrindo para você. Os céus estão abertos para mim e para você, porque nós estamos nos ombros de Cristo, nós estamos em Cristo, nós temos acesso à provisão, nós temos acesso ao propósito, nós temos acesso à graça de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus.
pastor, mas eu estou tão condenado, eu estou tão acusado, há tantos pensamentos maus na minha mente. Sim, mas isso é o inimigo tentando oprimir você. Mas Deus está, presta atenção, Deus está satisfeito com você. Por quê? Por causa de Cristo. Pastor, essa semana que passou eu queria ter produzido muito mais, eu queria ter vendido muito mais na minha empresa, eu queria ter entregado muito mais trabalho. Pastor, eu queria ter orado muito mais, queria ter jejuado muito mais. Esse eu estou acrescentando a mais para mim também. Mas eu não consegui, pastor. E aí você fica acusado e condenado. E aí, automaticamente você está pensando, Deus está chateado comigo. Porque mais uma semana eu falei que segunda-feira eu ia começar na academia. Eu não vou dizer mais. Mais uma segunda-feira eu falei que essa semana eu ia fazer diferente, que eu não ia gritar com meu marido, não ia ficar bravo pela toalha molhada em cima da cama, não ia tirar as coisas dentro de casa. Essa semana eu falei que eu não ia mais chutar o cachorro, xingar minha sogra. Essa semana eu falei que ia fazer diferente. Essa semana eu disse que ia diferente, não consegui, pastor, não deu. E você fica condenado, acusado, achando que Deus está triste. Não. Deus não fica triste ou feliz com você por aquilo que você faz. Deus está satisfeito com você por causa daquilo que Cristo fez. Pastor, quer dizer que eu posso fazer tudo errado? Eu quero dizer que você não foi criado para fazer tudo errado. Essa é uma mentira que Satanás colocou na sua mente. Você foi criado, formado para glorificar o nome do Senhor. Os erros vão acontecer, as falhas vão acontecer, mas não se perca nesse caminho. Não se perca, não permita, preste atenção aqui, não permita Satanás usar os seus erros para desviar você do propósito de Deus, amém? Mas não permita Satanás usar os seus acertos também para desviar você do propósito de Deus. Permaneça nele, permaneça nos ombros de Cristo, permaneça no descanso que é nele, é em Cristo. Você é amado, perdoado, ele tem um propósito na sua vida. Ele resgatou você, ele ama você, ele se alegra em você. Quando o céu se abre e o Pai diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre, nada. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Então a alegria de Deus não está quando você faz as coisas certas. Não, alegria, o céu está alegre com você quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos nele, quando nós permanecemos nele. E um pecador, olha só que interessante o texto aqui, nós vamos finalizar. A palavra diz que o céu, a alegria no céu, e é interessante que a alegria no céu não é somente Deus, os anjos todos, né, se alegram, o Pai, o Filho, todo mundo, alegria, festa no céu. Por isso que no céu é uma festa, aleluia. Diz que a alegria é quando um pecador se arrepende. A palavra arrependimento, ela geralmente é associada ao remorso, ao choro. Não, a palavra arrependimento, ela quer dizer mudar a maneira de pensar. Então sempre há festa no céu quando há mudança na maneira de pensar. Mas vamos ser aqui bíblicos e vamos ser coerentes com a história. Você pensava que Deus é mau, mas agora pela sua experiência você pensa que Deus é bom, ok? A festa no céu. Toda vez que a sua mente é transformada e você tem a convicção que Ele é bom, a alegria no céu. Olha só, Deus não se alegra com o que você faz ou o que você não faz. Há uma festa no céu quando você tem revelação do amor, da bondade, da graça do Pai. A alegria e a festa no céu é quando a revelação da graça de Deus aqui embaixo. É quando você anda nos ombros de Cristo, é que a alegria no céu, a festa no céu. Quando você depende da graça de Deus, quando você depende do favor de Deus, o céu se alegra,
quando você não tenta mais fazer no seu esforço, quando você agora crê na graça de Deus, a festa no céu, antes de você resolver um problema, você vai lá para o seu secreto e você ora: Pai, eu creio que eu estou debaixo do teu favor, Senhor, eu creio que eu sou amado por ti, eu te peço, me dá uma saída, me dá uma direção, talvez eu esteja me perdendo, me resgata de novo, Pai, eu quero voltar para os ombros de Cristo. Quando acontece isso, há uma mudança agora de atitude. Lembra que eu falei no início? A sua fé gerou uma mudança de atitude. A festa no céu. Quando você chega, segunda-feira de manhã, antes de você abrir a sua empresa, você ora de: Senhor, eu creio que esse lugar foi o Senhor que me colocou aqui, eu creio que esse lugar é um canal da bênção do Senhor, eu creio que esse lugar aqui é uma oportunidade da tua bondade ser manifesta, Senhor. Então direciona essa semana, direciona os nossos dias, direciona as nossas vendas, Senhor, eu creio que a prosperidade está sobre mim, então leva-nos a prosperar, Senhor, eu creio, e aqui mudou a sua maneira de pensar. Não estou dizendo que você não vai ser aplicado, que você não vai usar da sua habilidade natural, mas você não vai depender disso, você vai depender da posição que você está agora. Você está nos ombros de Cristo, você está nele. Aqui a alegria quando você está nos ombros, essa é a nossa posição de graça. Essa é a posição que Ele nos colocou. Pastor, eu tenho vivido dias de peso. Vá para os ombros dEle. Pastor, muita indecisão, muito medo, muita falha, muita fraqueza, ou muito orgulho, muita soberba. Vá para os ombros dEle. Vá para os ombros, volte para os ombros. Se você já estava, volte para os ombros. Se é uma perna que está saindo do ombro, bota ela de novo para cima, fica em cima, permaneça nos ombros dele, permaneça na graça de Deus. Deus tem bons pensamentos ao teu respeito. Deus escolheu você, Ele ama você, Ele resgatou você. Não foi outra pessoa, foi você, Ele escolheu você. Pastor, mas por que eu estou passando tanta necessidade? A necessidade é uma oportunidade para você desfrutar da graça de Deus. Pastor, por que é tanto conflito? É para a glória de Deus manifestar. Pastor, por que a enfermidade? É para a glória de Deus manifestar, para a cura, é para a abundância de Deus manifestar, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quero declarar sobre a sua vida nesses dias a revelação do amor de Deus, a revelação da maravilhosa graça de Deus. É a graça que nos salva, é a graça, é o favor, é o Senhor, é a bênção de Deus que está sobre a nossa vida, é ela que nos leva a crescer, é ela que nos leva a avançar, é o amor de Deus que sustenta você, não é o que você faz, é o amor de Deus que sustenta a sua empresa, o seu trabalho, é o seu casamento, é a graça de Deus, não é as suas obras, não é as suas atitudes, não é a sua diligência, não é o seu zelo, não é a sua habilidade, mas é o favor dele que está sobre você, porque ele resgatou você.